pessoal! Bem-vindos a mais uma análise de O Desejado de Todas as Nações. E hoje a gente vai mergulhar fundo em um momento decisivo, o capítulo 13, A Vitória. Segura aí porque a jornada de hoje é, uau, intensa. Oi, gente, aqui é a Elisa. E a gente já começa com uma cena que, nossa, é de arrepiar. Pensa só, depois da primeira prova, Satanás leva Jesus para o ponto mais alto do templo, lá em Jerusalém. O clima tá pesado, sabe? A tensão é quase palpável. É um verdadeiro duelo de titãs, e bem ali, em solo sagrado. Exatamente, Elisa. E essa segunda tentação é uma verdadeira aula sobre aquela linha fininha que separa a fé da presunção. O que Satanás faz aqui é de uma astúcia, né? Ele pega a palavra de Deus e tenta virar ela contra o próprio Deus. É uma armadilha. E ele joga aquela isca, aquela frase cheia de veneno, se tu és o filho de Deus, só para plantar a dúvida ali no coração. É uma jogada de mestre, porque ele não chega como um vilão óbvio. Ele se veste de anjo de luz, sabe? Cita as escrituras para esconder o que ele realmente quer. É como se ele estivesse dizendo: olha, só estou testando sua fé. A Bíblia não diz que você vai ficar seguro? Então pula. É uma tentação perigosíssima, disfarçada de teste de fidelidade. E essa tabela aqui, gente, resume tudo de forma brilhante. Olha só, de um lado, a fé de verdade. A fé que leva a gente a obedecer. Você usa as promessas de Deus como um guia, né, para fazer o que é certo. Agora, do outro lado, tem a presunção, que é tipo uma fé fake. A pessoa pega as mesmas promessas, mas usa como desculpa para desobedecer, para transgredir. Uma é pura confiança, a outra é forçar a barra, é testar a Deus. E aqui tá o pulo do gato, sabe? O detalhe que entrega todo o truque dele. Quando ele cita o Salmo, ele deixa uma parte de fora, e de propósito. Ele não fala para te guardarem em todos os teus caminhos, ou seja, nos caminhos que Deus escolheu, os da obediência, e não num showzinho para se exibir, né? Jesus, claro, se manteve firme no caminho dele, sem cair nesse desafio vazio. E a resposta de Jesus, nossa, é um checkmate. Ele usa outra parte da escritura para desmascarar a farsa. Não tentarás o Senhor teu Deus. Isso é muito poderoso porque mostra que ficar exigindo prova de Deus, depois que ele já se mostrou, não tem nada a ver com fé. É desconfiança pura, é duvidar dele. Bom, depois de falhar 2 vezes com esses truques mais sutis, o Satanás resolve jogar a última cartada, a mais ousada de todas. Agora, ele tira a máscara, sabe? Ele não se apresenta mais disfarçado, ele se mostra como ele é, o príncipe deste mundo. E aí vem a tentação mais direta. Imaginem a cena, pessoal. Lá do alto de uma montanha, Satanás mostra para Jesus, nossa, todos os reinos do mundo. É uma visão incrível de poder, de glória, mas por trás de todo aquele brilho tem uma escuridão escondida, né? E aí vem a oferta sussurrada no ouvido, tudo isso pode ser seu. A pergunta fica no ar, né? O que Satanás estava oferecendo era, na verdade, um atalho. Um jeito de fugir de todo o sofrimento, de escapar da cruz que esperava por Jesus, um reino sem dor, sem sacrifício. Mas qual era o preço? O preço era a alma, era a lealdade, era adorar Satanás. E essa tentação, se a gente parar para pensar, ela bate na nossa porta todo dia, de um jeito ou de outro. É a promessa do sucesso fácil, do prazer a qualquer custo, em troca de quê? Da nossa integridade, dos nossos valores. É um mundo em troca de quem a gente é de verdade. Mas a resposta de Cristo vem com uma autoridade que, nossa, é de arrepiar. Vai-te, Satanás. É como se a divindade dele explodisse através daquele corpo cansado, sofredor. E Satanás não tem o que fazer, ele simplesmente recua, derrotado e humilhado. É uma vitória esmagadora. Ok, e o que essa vitória incrível significa pra gente hoje? Ela não é só um fato histórico, né? Ela vira tipo um manual de instruções para as nossas próprias lutas. Como que a gente pode pegar essa lição e aplicar na nossa vida? A fórmula tá lá em Tiago, né? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então, o primeiro passo é esse, se submeter, é reconhecer que a gente não consegue sozinho, que a força vem de Deus. Exatamente, Daniel. E o segundo passo, que Jesus mostrou perfeitamente, é se apegar à palavra. Usar as escrituras como nosso escudo, nossa base. Perfeito. E aí vem o terceiro passo,
resistir de frente, é olhar para a tentação e dar uma ordem clara, um não firme e direto. Nossa! E esse provérbio complementa isso de um jeito lindo. A vitória não é sobre a gente ser forte, mas sobre a gente saber para onde correr quando está fraco. Essa imagem de uma torre forte, um lugar seguro, é tudo sobre confiança, né? Sobre buscar esse refúgio. E depois da batalha, vem a calmaria. A gente vê Jesus ali totalmente esgotado, sabe, pálido, e os anjos vêm para cuidar dele. É uma cena de um carinho, de um consolo imenso. O céu inteiro está comemorando essa vitória, e o amor do pai está ali envolvendo o filho, mostrando que ele nunca esteve sozinho. Exato, e essa frase resume a dimensão do que aconteceu ali. A vitória de Cristo foi tão completa quanto o fracasso de Adão tinha sido terrível. Pensa só, um caiu num paraíso, cercado de tudo que era bom. O outro venceu no meio de um deserto, na pior condição possível. Essa vitória não era só dele, era o começo da virada de jogo para todos nós. E esse cântico que a gente vê no céu é a trilha sonora da nossa esperança. Ele resume tudo, resume o porquê da redenção. Um dia a gente vai entender de verdade o tamanho desse sacrifício e dessa vitória. E aí, a nossa voz vai se juntar a esse coro num muito obrigado que vai durar para sempre. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais uma análise. Obrigadão por terem ficado com a gente nessa jornada pelo capítulo A Vitória. Lembrem-se que esse é só um resumão. O material completo está esperando por vocês para ser explorado. A gente agradece demais a companhia e até a próxima! Se esse resumo do capítulo de hoje facilitou sua vida, que tal nos ajudar a continuar? O link do nosso Apoia-se está aqui na descrição.